Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um videozinho. E hoje a gente vai explicar um pouco sobre as arrays e sobre as tables. Então antes a gente aprendeu sobre as variáveis, que são nomes que guardam os objetos. E agora a gente vai aprender onde que a gente pode guardar tudo isso. Tanto variáveis, quanto objetos, quanto qualquer coisa que a gente quiser. A table e a array agora vai ser como um baú pra gente. Então eu vou começar criando aqui um script no server, script service. E eu vou explicar primeiramente o que é uma array. Uma array é um local que a gente pode guardar várias coisas dentro. Como você pode ver, eu escrevi como se eu estivesse criando uma variável. Mas em vez de criar aqui como, por exemplo, array é igual a 100, eu vou criar uma chaves, eu vou criar um baú. Então aqui eu posso colocar que ela tem o 100. A primeira coisa que eu coloquei aqui para ela foi o número 100. Mas agora eu posso guardar outras coisas também. Como, por exemplo, eu quero guardar o número 50. Ou eu posso também guardar o nome João como uma string. Ou eu posso guardar até um número booleano. Então eu vou colocar um true. E se caso eu quiser, eu também poderia colocar uma variável, como por exemplo aqui, eu vou colocar local variável, é igual a qualquer coisa aqui, vou colocar Roberto, pode ser, e vou guardar também a variável. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô guardando vários tipos de informações em um local só, dentro da array. Então, aqui na posição 1 eu tenho 100, na posição 2 eu tenho 50, na posição 3 eu tenho João, que é uma string, na 4 eu tenho um booleano, eu tenho um verdade aqui, e na quinta eu tenho a variável. Eu não tenho o Roberto, eu tenho a variável. Então, se eu mudar alguma coisa aqui na variável, vai mudar aqui na table também. Tá, beleza. Mas antes a gente printava a variável muito facilmente escrevendo um print variável. E agora, como que funciona para printar a array? Como que funciona para mim usar ela? Se eu quero printar a array inteira, eu posso só escrever array. Então, se eu escrever aqui o nome dela, na hora de ver aqui a saída, ela vai me printar ela por completo. Então, se eu puxo aqui, ó, eu vou ter na posição 1 o 100, na posição 2 o 50, na 3 o João e assim por diante, chegando até aqui no Roberto na posição 5. Mas beleza, eu não quero usar todas essas coisas aqui, eu quero usar só o João, por exemplo, que tá na posição 3. Como que eu faço para usar ele, para printar ele? Eu posso vir aqui na array e escolher que eu quero usar a posição 3 aqui da minha array. Então agora eu vou printar a array na posição 3. O que ela vai me dar? O João, simplesmente o João, que é a informação que tá aqui. Então a array é isso, é um baú que guarda as informações aqui, cada um no seu devido lugar, com o seu index. A gente chama esse número aqui de index. E a table, como que funciona a table? A table é um pouquinho diferente. A gente escreve como se fosse uma variável também, igual a array, igual a table, igual a variável. E aqui, quando eu abro as chaves, eu posso entregar dois valores. Então vamos dizer que eu tenho uma espada. Qual que é o nome dessa espada? Vai ser Excalibur. Então eu coloco aqui nome igual a Excalibur. Qual que é o dano que ela vai me dar? Então eu coloco vírgula, tudo eu separo com uma vírgula. Escreva aqui, o dano vai ser igual a 50. Ela vai ser uma espada que vai dar 50 de dano. Qual que é o preço dessa espada? Vamos colocar aqui, o preço vai ser igual a 1000 moedas. Então aqui, ó, cada objeto tem o seu valor. Então o nome tem o valor de Excalibur, o dano tem o valor de 50 e o preço tem o valor de 1000. Ou seja, a gente tem uma chave com um valor atribuído a ela. Então o que são minhas chaves aqui? São o nome, o dano e o preço. E o que é o valor atribuído a chaves? É a Excalibur, que é associado ao nome, é o 50, que é associado ao dano, e é o 1000, que é associado ao preço. Então antes, quando eu printava a array aqui, ó, vou printar a array de novo. Antes, quando eu printava a array, ela dizia aqui pra mim, a posição 1 é igual a 100, a posição 2 é igual a 50. E agora, quando eu printo a table, ela é bem parecido. No meu caso aqui, eu não posso escrever o nome table, vou colocar table com 2E aqui, só pra gente não ter nenhum conflito. Quando fica azul, é um conflito. Então agora, quando eu printo a table, ela fala algo bem parecido, só que em vez de posição, eu tenho os nomes que eu coloquei. Então dano é igual a 50, o nome é igual a Excalibur e o preço é igual a 1000. E como você pode ver, ela não me entrega numa ordem certa. Então, ó, ela me entregou o dano aqui primeiro, sendo que o dano é a segunda coisa que eu coloquei. Então a table não tem essa ordem da array. A array, ela vem 1, 2, 3, 4, 5. A table não. A table vem dano, nome e preço. Não existe um numerador com uma ordem certa para isso. Mas beleza. Agora eu quero printar. Eu quero usar, por exemplo, eu quero buscar o nome da minha Excalibur. Antes a gente buscava pelo index. Ou seja, a gente queria a posição 1, por exemplo. Agora não existe mais isso. Porque não existe mais posição. A posição agora é nome, é dano, é preço. Não existe mais 1, 2, 3, 4, 5. Então o que eu faço? Eu busco eles pelo nome, ou pelo dano, ou pelo preço. Então se eu printo aqui, por exemplo, table.preço, eu vou encontrar aqui o preço de 1000. Ele se transformou em algo como se fosse
fosse o atributo aqui da table. Então a table.preço tem algo lá. Então dependendo de como você for usar, assim é mais fácil, procurando o preço, o nome ou dano. Tá, mas beleza. Vamos dizer que agora a nossa table aqui é uma table de loja, ou seja, eu quero ter vários itens aqui dentro. Eu quero ter realmente uma loja aqui. Aqui dentro eu já tenho Excalibur, dano e preço. Mas agora eu quero colocar outro item. Eu quero colocar uma poção. E ela também vai ter um nome, um dano e um preço. Então, por exemplo, aqui, se eu for colocar outro nome com o nome de poção, outro dano com o dano aqui de poção de 20 e outro preço com o preço de 100 moedas, você vai ver que vai dar errado. Ele já vai me informar um erro aqui. Por quê? Porque dentro dessa table já existe um nome, que é Excalibur. Já existe um dano, que é o dano aqui que eu tinha colocado para Excalibur. E já existe um preço também. Então, como que eu posso fazer uma table com vários itens dentro? Eu quero vários itens assim. Só que isso daqui, se você for ver, é uma coisa só. Tudo isso daqui tá atribuído. Mas eu não disse de nenhuma forma que isso daqui tá atribuído. Então, como que eu posso fazer para juntar tudo isso num lugar só? É aí que eu te mostro como criar uma table dentro de uma array. Lembra que a array tem vários objetos aqui? Cada um é um objeto? Então, 100, 50, João, cada um desses é um objeto só. Então, como que eu faço para transformar isso daqui em um objeto só? Eu poderia transformar isso daqui como se fosse uma table. Então, eu vou colocar outras chaves aqui. Então, se eu pular uma linha aqui, ó, você vai até enxergar melhor, ó. Isso daqui é uma coisa e agora eu vou criar outra table aqui. Então, se você for ver, eu tenho uma table que tem a Excalibur, o dano e o preço, e eu tenho outra table chamada poção, dano e preço. Então, se você for reparar, isso daqui não é uma table. Ela, na verdade, é uma array, porque se eu printar ela aqui, ela vai me dar dois objetos. Então, ó, vou printar aqui a table loja, você vai entender que ela vai me dar dois objetos, que são duas tables. Então, olha aqui, ó, a gente tem o objeto 1 e a gente tem o objeto 2. O objeto 1 é uma table. Então, dentro do objeto 1 eu tenho o dano, o nome e o preço. E dentro do objeto 2 eu também tenho dano, nome e preço. Então, se eu quiser buscar, por exemplo, eu quero só ver a espada. Então, eu venho aqui e procuro pelo index 1. Então, se eu der um play agora, eu vejo simplesmente a minha espada Excalibur aqui como uma table. Mas agora eu quero ver o nome dela. Então, o que que eu faço? Eu pesquiso lá no objeto 1 e procuro o nome dela. Então, eu coloco ponto nome. Então, se eu dou um play, eu vou encontrar Excalibur. Se eu quero ver o preço da poção, eu sei que ela tá no segundo objeto, então eu coloco o objeto 2 e procuro aqui o preço da poção. Então, eu vou procurar lá na posição 2 o preço do que tá na posição 2. Então, ela vai me entregar o 100 da poção, que olha aqui, é o 100. Então, o que eu criei aqui foi uma array que tem posição 1, 2, 3, 4, 5 e coloquei tables dentro aqui como se fosse um objeto. Então, para uma array, esse 100 aqui é a mesma coisa do que isso daqui. Ela vai guardar tudo isso daqui na posição 1, 2 e 3. Tá, agora vamos dizer que eu quero criar uma table, uma array que seja, não vamos se importar tanto com o nome, mas vamos dizer que eu quero criar um objeto que vai guardar os dados do meu jogador. Então, aqui agora vai ser dados do jogador. Posso tirar o print aqui e eu quero simplesmente guardar informações aqui dentro. Posso até abrir aqui as chaves para mim já definir que vai ser uma table, uma array. O que que eu salvo lá na nuvem do Roblox do meu jogador? Ah, eu posso salvar o nível dele, que é igual a 10, coloco uma vírgula. Ó, se eu coloquei nível igual a 10, eu já sei que isso é uma table. Então, eu posso guardar o nível dele, posso guardar o XP que ele tá, então XP é igual a 120, vamos dizer que ele tem 120 de XP, e vamos guardar agora outra coisa, vamos guardar os equipamentos que ele tava. Então, vamos colocar equipamentos igual aos equipamentos. Dentro dos meus equipamentos, eu quero criar outra table. Então, esse objeto aqui vai ser uma table. Já abri outra coisa aqui. Então, os meus equipamentos é uma table. Os meus dados de jogadores é outra. Que equipamentos que o meu jogador estava usando? No local da arma, o que que ele estava usando? Um cajado, vamos dizer aqui. No lugar da armadura, vamos dizer que ele estava usando um manto de seda. E na mão, o que que ele estava usando? Lá na opção de anel, ele estava usando um anel de rubi. Então, beleza. Aqui eu já salvei os equipamentos dele. Vou lá depois pegar os equipamentos e colocar lá, encaixar lá no meu jogador a partir dos dados do meu jogador. E eu vou salvar também aqui, né? Aqui os equipamentos fechou já. Outra coisa que eu quero salvar agora vai ser as conquistas do meu jogador. Então, conquistas é igual a uma array, vou criar uma array. Então, aqui eu criei uma table, aqui eu vou criar uma array. Vou colocar como conquista número 1, abatedor de monstros. Conquista número 2, vou colocar explorador. E conquista número 3, vou colocar como aventureiro. Então, esses dados aqui eu vou salvar lá na nuvem. Cada jogador vai ter o seu. Quando voltar o meu jogador, eu preciso pegar as informações desse jogador. Então, vamos dizer aqui, por exemplo, que eu preciso salvar as conquistas dele quando ele entrar de novo. O que que eu vou fazer? Isso daqui é uma table. Então, eu vou lá
lá, pego os dados do jogador, ponto, as conquistas dele. Eu quero ver todas as conquistas dele. Então, eu consigo ver as conquistas. Então, aqui ele me deu todas as conquistas. Quero ver a conquista na posição 3. Então, coloco aqui posição 3. Aqui vai me dar o aventureiro, que é a conquista na posição 3. Quero ver agora o que ele estava usando de armas. Então, coloco aqui equipamentos, ponto, arma. Pesquisa a arma que ele estava usando quando ele saiu. Então, aqui ele vai me dar o cajado. Posso pesquisar dessa forma XP, nível, o anel que ele estava usando. Posso pesquisar qualquer coisa que ele estava usando. Então, é assim que a gente trabalha com as tables. A gente trabalha uma dentro da outra. A gente tira uma de dentro da outra. Então, a gente trabalha dessa forma. E agora, vamos dizer que eu quero mexer dentro das conquistas do jogador. Eu quero adicionar mais uma conquista lá para ele. O que eu posso fazer? Eu posso vir na table, ponto. Aqui tem várias coisas, como insert, clear, create. Existe várias coisas aqui que a gente pode fazer com uma table. No meu caso aqui, eu vou inserir. Então, eu quero inserir lá nos meus dados do meu jogador, dentro das conquistas. Então, essa é a table que eu quero inserir. E eu vou inserir a conquista matador de goblins. Então, na hora que eu printar as conquistas, ele não vai ter só essas três. Ela vai ter matador de goblins também. Então, eu vou printar aqui as conquistas do meu jogador. Então, eu vou pegar lá os dados do jogador, ponto, conquistas. Então, agora, quando eu printo, eu vejo que eu tenho aqui a conquistas matador de goblin em quarto lugar. E se, por exemplo, eu quiser remover uma conquista, já é um pouco diferente. Em vez de dar o nome da conquista, eu coloco aqui o lugar que ela tá. Então, vamos dizer que eu quero tirar o explorador. Eu tiro lá dos meus dados jogadores.conquista, eu tiro a posição 2. Então, eu dou um play aqui agora e a minha conquista não tem mais o explorador. A posição 2 virou o aventureiro, que era o que estava na posição 3. Então, é assim que a gente mexe com as tables. A gente vai brincando, colocando uma dentro da outra e trabalhando com elas da forma que a gente escolher. Então, agora, como desafio, eu vou criar uma table aqui chamada meus pets. Vou ter aqui 2 pets, então vou criar aqui o pet com o nome Rex. Ele vai ser da espécie cachorro e o nível dele vai ser 3. E eu vou criar outro pet aqui usando esse como base. Vou mudar o nome, o nível e a espécie dele. Então esse é o Faísca, ele é um gato e ele tem o nível 2. Dentro dessa array eu quero que você aumente o nível do Rex para o número 5 e eu quero que você coloque uma habilidade no Faísca. Então ele vai ter aqui uma habilidade aqui no final. Só que você não vai escrever aqui dentro, você vai colocar aqui por fora, aqui embaixo. E daí você vai printar os meus pets. Então o Rex Taco tem que estar com nível 5 e o Faísca tem que receber uma habilidade aqui. Pode ser uma habilidade aleatória aí de gelo, tanto faz. Então eu só quero uma habilidade aqui igual a gelo. Então essa foi a nossa aulinha, espero que você tenha gostado. Caso você tenha interesse em aprender mais sobre script, a gente tem o nosso curso Script do Zero, onde a gente aprende com os desafios e a gente resolve esses desafios em aula também. É um curso bem completo para você que quer sair do zero e chegar no nível profissional. Então essa foi a nossa aulinha, espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Falou!